boa tarde. Meu nome é Lucas Pouquinho, sou presidente do IBA Liberty. Tá aqui comigo o vice-presidente, Fernando Morandi, um dos escritores, Hugo Muramoto, e dois integrantes do diretor e uma dos membros da parte de mídias, e agora também está entrando o diretor da parte eh, de escrever textos, né, área de produção de artigos, me desculpas. Então vamos começar. Nosso convidado hoje é o seu Dalton Gardman. Atualmente é economista-chefe do Bradesco BBI, já trabalhou no Banco Crédit Agricole e Crédit Lyonnais como economista-chefe da parte para a América Latina, me desculpas. E também já trabalhou com International Private Banking do grupo Crédit Agricole, um foco no aconselhamento financeiro e aconselhamento financeiro pessoal e na gestão de portfólio. Também já trabalhou como economista-chefe na América Latina e no CLSA, de 99 até 2002. Só para contextualização, a CLSA é uma das maiores corretoras da Ásia, né? Uma das corretoras líderes, né? Com sede em Hong Kong. Também já trabalhou como economista-chefe no Deutsche Bank e estudou na USP, é mestre pela FGV e já foi professor pela FGV e pela FAP. Uma pequena introdução do nosso convidado, claramente uma carreira ilustre. E vamos então começando por aí. Sr. Doutor, acredito que você gostaria de fazer uma pequena apresentação para nós. Se o senhor quiser, já pode começar. Beleza, Lucas, obrigado aí pelo convite. Um oi para todo mundo aí. Deixa eu falar por 35 minutos um pouco do que a gente está achando da economia brasileira, né? Não só a economia brasileira, mas o que está acontecendo no mundo, né? Parece que a gente está tendo um retorno de inflação aí no mundo, inflação aqui no Brasil, uma mistura aí de pandemia, né? Eu queria começar com uma ideia bem simples, né? A maior parte dos economistas e qualquer análise econômica, né? Sempre é quase que implícito e muitas vezes explícito, né? Aquela frasezinha que a gente aprende logo cedo na escola, né? Ceteris paribus, e nós temos uma conclusão, né? Então, o que acontece com o preço das batatas se a quantidade demandada de batatas aumenta. Ceteris paribus, a gente sabe o que acontece, né? Aumenta a demanda, o preço de batata sobe. Vice-versa, né? Ceteris paribus, subiu o preço de batata por qualquer razão, chuva, safra, algum problema, cai a quantidade demandada de batatas, tá? Ceteris paribus. Hoje em dia parece que a gente está tendo tanta coisa ao mesmo tempo, né, que o ceteris paribus não é tão útil assim, né? Não dá para mim. Na maior parte das vezes a gente não consegue fazer isso, mas seria como uma outra expressão antiga, que é o mutatis mutandis, né? Muda a condição da oferta devido à pandemia, muda a condição da demanda devido a um superlativo fiscal, aí se joga 400, 500 bilhões, 1 trilhão quase no todo do ano de 2020, né? O que acontece com a economia? Espera aí, vamos tentar segmentar algumas das coisas, né? Você abaixa tremendamente a taxa de juros, dá um baita estímulo fiscal, tem a pandemia, o nosso ceteris paribus lá meio que complica a nossa análise. Então, partindo dessa dificuldade adicional, claro que a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? E aqui eu não quero realmente fazer uma previsão sobre a terceira onda. Minha opinião pessoal é que os números estão aí, nesse passado bem recente, com uma volatilidade. Antes você tinha uma montanhinha lá, meio que clássica nos números, né, na primeira onda, depois aquela, né, elevação na segunda onda. Não está muito claro ainda se a gente tem a terceira onda acomodada, tem um relatório relevante aí da Fiocruz dando conta de 75%
eclosão de uma terceira onda. Lembrando que esses modelos de epidemiologia aí, né, essencialmente CIR, os modelos CIR, né, eles têm uma capacidade explicativa boa, falham miseravelmente para prever qualquer coisa. Né? É porque também tem muitas partes móveis, né, muito moving parts nos coeficientes do modelo, na realidade. A realidade tem uma intervenção governamental, tem intervenção de financiamento social, então fica muito difícil. Tem o vírus, que é um vírus recente do ponto de vista de estudo. Então, de qualquer jeito, a gente precisa fazer uma hipótese, né? Mas essa é a graça de tudo que a gente faz aqui, os economistas, quer dizer, a gente tem que fazer hipóteses e previsões em cima de um conjunto muito imperfeito de dados, né? Isso nunca vai mudar. Acho que a graça justamente está nesse componente um pouco subjetivo, né? Sempre tem sujeito a erros e acertos, é muito mais uma tentativa e erro também, né? Mas voltando aí, a hipótese é que você muito provavelmente vai ter uma queda de braço, né? Uma corrida entre mais vacinação. O inquérito sorológico mostra aí 33% das pessoas imunizadas naturalmente na cidade de São Paulo, né? Não muito tempo atrás, 15, 20, isso era abaixo de 20%, ou seja, tem uma progressão rápida, que é talvez a forma mais difícil de se contaminar e esperar que isso vá deter a pandemia, mas isso está acontecendo. Com o fato da vacinação, está lenta, mas está indo. Não acho impossível que em outubro a gente tenha aí um contingente necessário para domar a pandemia, aí na minha modesta visão do que eu entendo aí, pelo que eu consegui me informar. E essa hipótese eu trago para a economia. Né? Então, vamos lá. A chance de a gente ter uma reabertura muito forte da economia é grande, né? Se a gente pensar que uma boa parte da economia nem teve impacto mensurável, grande, devido a qualquer efeito da pandemia. Então, você produz soja lá no interior, né, interior do Mato Grosso. Aliás, o plantador de soja ele se beneficiou muito com o preço de soja mais alto, né, na China, seja pela recomposição de rebanho suíno, né, com aquela febre lá, suína, um ano e meio atrás. Tem um monte de coisa que não é só pandemia, né? Esse cidadão lá, ele mal viu a pandemia como um problema, né? Outro contingente, quer dizer, mercado financeiro, a gente foi para casa, meio que esse negócio de Zoom, Webex, a gente meio que foi tocando, né? A impressão que eu tenho é que a gente trabalha até mais aqui com esse monte de grade de horários, né? Mas tem lá um grande contingente que não deixou de consumir, deixou de trabalhar, deixou de ser um agente, simplesmente porque não tinha como fazer. Você teve a ordenança de se fechar restaurantes, espaço aéreo lá em maio do ano passado, restrições de todo tipo. 27 estados adotaram restrições aí nesse abril, né? De março a abril desse ano, ou seja, você para de consumir serviços de restaurante, né? Para de voar, para de se alojar num hotel. Essa quantidade enorme de serviços não tem muito jeito. Quando ela volta ao normal, a gente aprendeu que os dados, por exemplo, de janeiro e fevereiro, que foi o nosso primeiro ensaio de reopening, de reabertura, foi muito forte. Né? Surpreendeu todo mundo. Inclusive, os dados que a gente tem, tanto internos quanto externos aí, mostram uma economia muito resiliente em abril, né, maio, eu diria muito forte até. Né? Eu revisei minha taxa de crescimento do PIB ela estava 3, foi para 4,5, que eu me lembro em 26 anos fazendo isso, acho que é uma das maiores revisões para cima de taxa de crescimento que eu fiz. Amanhã cedo, né? É difícil estar falando isso aqui, amanhã cedo, 8 horas, vai ter a divulgação do PIB do primeiro TRI. A gente vai ter uma noção bem boa se esse 4,5 está dentro do dinheiro, né? Está in the money,
Porque, basicamente, para entender, tem uma proxy do PIB, divulgada mensalmente pelo Bacen, que é o famoso IBCBR. Né? O primeiro TRI cresceu 2,7% no IBCBR. Ou seja, se a gente crescer qualquer coisa perto desse número, né, são dados diferentes, o escopo é diferente, a mensuração é diferente, mas, ao longo do tempo, o IBCBR e o PIB trimestral tem uma aderência muito boa. O erro quadrático métrico é baixo, tal. Ou seja, ao longo do tempo foi um bom uso daquele número do IBCBR que sai antes do PIB para adivinhar o número do PIB. Né? Então, se o número de amanhã do IBGE for algo como 1,5%, eu acho que vai ter uma corrida para reavaliação das taxas de crescimento aí pelo mercado, pelos economistas, pelo Focus, né? Aliás, o Focus já começou a subir, basicamente foi de 3 para 4. É possível que a gente tenha números até melhores. Né? Pela primeira vez em mais de uma década, é possível que a gente chegue a tatear um número de 5%. O que parecia absurdo no começo de janeiro, pareceu ainda mais absurdo quando a economia deu aquela, teoricamente, uma embicada devido às novas restrições lá, como eu disse, em 27 estados. Né? Eu entendo que enfim, se une àquela hipótese de pandemia. Né? Terceira onda, não sabemos, né? Agnosticamente não está tão relevante para mim. Claro que quando a gente fala isso tem um viés que ela não será tão catastrófica. Mas dois, a segunda hipótese talvez seja mais relevante. A gente meio que, difícil falar isso, mas meio que a gente foi aprendendo do ponto de vista econômico a lidar com a pandemia. Né? Janeiro, fevereiro desse ano foram números bons lá, comércio, indústria, serviços, a reabertura em abril e maio, mesmo com, enfim, várias restrições ainda no lugar, né? Parece que ela reage muito rápido, né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Isso tem a ver com, talvez, exaustão, as pessoas têm uma intolerância social ao isolamento social, as pessoas saem de qualquer jeito, cai a faixa etária dos mais impactados aí, por questão epidemiológica, mas também porque o jovem sai mais, enfim, tem toda uma questão que a gente pode discutir, mas do ponto de vista econômico, parece que aquela relação fechou, despenca a economia, não é tão verdadeira assim. Até porque talvez não seja tão fácil fechar. Né? Meio que o cosmo econômico aí vai se reorganizando, não fecha, entrega delivery, se ajusta. Por que não em abril? Não, porque em abril você teve um choque totalmente inesperado, novo, e essa é outra coisa. Choques inesperados têm um efeito na economia. Choques esperados, né, com algum procedimento aí de learning by doing, né, aprender fazendo, aprender com o processo, você vai mudando, né, isso é base das expectativas racionais, meio que está aí, né, você vai meio que internalizando essa reação. E é claro que eu estou encaminhando isso, porque também a gente teve aí dois fenômenos interessantes, né. O mais importante deles que justificou uma piora da taxa de câmbio, uma piora das expectativas, uma piora do sentimento geral, foi a degradação fiscal que o Brasil sofreu. Seja porque botou lá quase 1 trilhão para combater a pandemia, 300 bilhões para o auxílio emergencial. O Brasil hoje, a gente sabe que era um dos países mais endividados aí do mercado emergente, e o que mais, de longe, o que mais criou um estímulo fiscal entre os emergentes. A gente foi meio que um grande gastador aí na pandemia, sem poder sê-lo. Né? Isso aí, com uma deterioração lá da expectativa do cumprimento do teto de gastos, da emenda constitucional 95, você teve deu uma degringolada nas expectativas, segundo semestre do ano passado, comecinho desse ano teve um ruído muito grande com o orçamento. Mas o fato, e na verdade são dois fatos, foram o seguinte: o risco fiscal meio que foi limitado ao que ele é hoje. O que eu quero dizer com isso? Você aprovou lá o orçamento de guerra no passado e esse ano você aprovou
o auxílio emergencial fase 2, 44 bilhões, aprovou mais algumas coisas, totalizando 100, 110 bilhões fora do orçamento para ser cumprido o teto de gasto. E o mercado entendeu, parece que a gente caminha para isso ter sido o máximo de gasto fora do orçamento, caminhamos aí para tentar cumprir o teto de gastos, e aí meio que você vai, pô, risco fiscal estava grande, quanto será? Tanto? Não vamos cumprir o gasto? Vamos. Essa constante reavaliação gerou que muito risco fiscal fosse percebido em algum momento hoje como um pouco menor que era no passado. Lembrando, tudo na economia funciona na margem. Eu tinha um risco fiscal percebido de tanto, tem um risco fiscal percebido menor, eu tenho que reagir. O câmbio valoriza, né? O dólar cai, né? As pessoas podem ficar um pouco mais otimistas. E foi basicamente isso que aconteceu. Não é que o Brasil resolveu o problema fiscal, tem um tremendo desafio fiscal para os próximos 5 anos, mas melhorou. Você sabe quanto está, caminhando para o teto de gastos lá com algum instrumento, com menor credibilidade, mas está lá. Né? A dívida, e aí entra o segundo fator fiscal relevante, a gente está vendo um crescimento nominal do PIB muito grande. Todo economista pensa lá PIB real. Agora tem um negócio que é nominal, que é o PIB mais o PIB real mais o deflator do produto. Que, na verdade, é o que é palpável, né? Então, salário é nominal, lucro é nominal, grandezas econômicas geralmente são nominais. Né? Algumas delas, claro, a gente tem essa concentração no PIB real por razões históricas e tudo mais. Né? Mas o fato é que quando você tem um PIB nominal andando a 13%, 14%, 15% ao ano por um fator inflacionário, num primeiro momento você tem um alívio muito grande nos denominadores, nos números, cujos denominadores advêm desse PIB nominal. Então, razão dívida PIB é o principal indicador de solvência fiscal. Dívida bruta, por exemplo, sobre o PIB, dívida líquida sobre o PIB, cada uma tem uma função aí. Aí você sempre divide pelo PIB. Quando você divide pelo PIB, é o PIB nominal, a quantidade de bens e serviços produzidos pela nossa economia. Se você tem uma expansão fora do comum, claro que no primeiro momento se alivia. Meus cálculos aí você vai aliviar entre o que a gente imaginava que fosse ser a razão de dívida PIB fins de dezembro do ano passado, começo deste ano, para hoje, de uns 6 a 7 pontos. 6 a 7 pontos é um ajuste hercúleo de vários anos para você fazer isso. Tá? E a gente fez simplesmente pela essa distensão nominal do denominador PIB nominal. Isso é bom ou é ruim? Bom, vamos dizer que só pode ser bom. Se ter menos dívida é melhor que ter mais dívida. Monotonicamente sempre será verdadeira essa afirmação. Né? Agora, aí você tirou a famosa expressão de genie out of the bottle. Né? Inflação está levando essa reavaliação do PIB nominal e a inflação está no sistema, que traz um monte de distorções. Né? Preço de alimento andando acima de 2 dígitos, né? Preço de aluguel subindo 37% devido ao IGPM. Tudo isso leva a um conjunto eu diria, misallocation, né? Que é deslocamentos do que seria mais apropriado para cada uma dessas variáveis. Né? Então, vamos tentar entender um pouco esse processo aqui. Eu acho que hoje é o maior desafio que a gente tem, porque a gente está dentro de um processo global, tentativamente, de resolver alguns dos problemas que surgiram da pandemia e também antes da pandemia, um superlativo fiscal e monetário que a gente nunca viu na história da ciência econômica, nem na década de 30, nem nos anos recentes, nem na crise financeira de 2008, né? Que é uma combinação peculiar de praticamente todos os grandes bancos centrais, por ironia menor na China, né, que sempre
teve do outro lado, mas quase todos os banqueiros centrais relevantes do mundo, taxas de juros muito próximas de zero, título de 10 anos na Alemanha, campo negativo por um bom período, e um estímulo fiscal também superlativo. Ao ponto do Larry Summers, né, que, enfim, é insuspeito do ponto de vista de participar desses grandes círculos de formuladores de política econômica, talvez seja o mais notório e famoso deles aí, esteve no Brasil conosco uma vez, inclusive. Olha, vocês, parece que a gente está exagerando nesse negócio aqui, hein? O próprio Larry Summers falando isso, né? Então, é de se supor que a gente está tentando de tudo para sair da pandemia. Acho que, enfim, do ponto de vista de intenção, você nunca pode recriminar ninguém a economia. O problema é que as boas intenções geralmente trazem muito mais consequências que a gente pode imaginar. Né? Então, acho que esse hiperlativo, né, fiscal, mais esse estímulo monetário, na minha opinião, eles estão fora de uma métrica que a gente possa avaliá-los como a gente sempre avaliou. São tão hiperlativos que é hora de a gente imaginar as consequências. As consequências podem ser muito ruins, né? Notadamente a inflação. E tem um grande teste para a gente analisar isso, que é a própria inflação. Tem uma escola de economistas, os economistas austríacos, por exemplo, acreditam que, na medida que você já colocou esses estímulos em prática, já imprimiu quantidade colossal de dinheiro, já expandiu o balanço do Fed na maneira e na tamanho que você expandiu, você já jogou isso no sistema. Mais ou menos que você já trouxe todos esses desequilíbrios para o sistema. Você nem precisa olhar para o CPI americano, lá para a inflação de preços ao consumidor. Você já sabe que está o sistema aí em revolução, né? Está em um burburinho. Né? Provavelmente isso vai sempre para ativos financeiros, antes que preços normais da economia, só que isso foi a grande tônica de 2008 até 2019. Né? Você abaixava taxa de juros, tinha um estímulo fiscal nada parecido com o atual, mas enfim, não tinha pelo menos não tinha um ajuste fiscal. Mas, notadamente a taxa de juros zero, muito próximo de zero, expandia essa liquidez, expandia o balanço do Fed, e isso ia para ativos e não ia para preços ao consumidor. Né? Agora é novidade que está indo para preço de preço, comida, né, commodities, e isso coloca vários temas interligados aí juntos, né? Então, o detentor de ativos ele fica mais rico, o preço do ativo sobe, aquele desprovido de ativos ele está sofrendo, seja por desemprego, menor renda, fora as distribuições, né, dos pacotes, né, americanos sobretudo, sofre pelo aumento do preço de alimento, né, e combustível. Isso aí tem consequências que a gente nem pode imaginar de deixar o sistema de pé, né? Pode fazer inúmeros exercícios de futurologia. Onde que vai parar esse negócio? Então, a gente pode ver que dificilmente tem um período tão legal e relevante para você ser economista, entender economia e pensar um pouco economia, né? É uma oportunidade da vida, você vê tudo isso acontecendo abrindo o jornal. Né? Você abre o jornal, não, Fed fez isso, Fed vai jogar mais 1 trilhão, vai mais 2 trilhões, mais 3 trilhões, orçamento de 106 trilhões. Tudo é magnânima, tudo é opus magnus desse conjunto de estímulos, com as consequências que a gente vai ver logo. Eu costumo dizer assim, eu, como a maior parte dos economistas, esperava que esse impacto no índice de preços ao consumidor demorasse um pouco, né? A economia é muito dinâmica, muito aberta, muito grande, né? Mas o fato está aí, tem 4,2% a inflação, 3% no core inflation, outro deflator, o PCE deflator, foi fora aí do esperado, né? Maior em década, assim.
Então, está aí, né? A inflação está aí. O Fed, que alguns diretores aí, na média, chegaram a projetar anonimamente, né? Ninguém explicita lá a projeção, mas, na média, eles esperavam que só em 24, né? Comecinho de 2024, os juros subiriam. Não vai dar tempo para isso acontecer, pessoal. Vai subir muito antes, quiçá em 22. Acho que a grande dúvida que vai ficar na cabeça dos investidores é se o juro sobe no fim de 22, começo de 22. Aparentemente, ninguém está querendo apostar que é 21, até porque tem muita incerteza. Será que a minha hipótese é que você vai ter um grand reopening nos Estados Unidos? Você vacinou 60% das pessoas, seja que você teve uma escolha meio particular de combater ou deixar de combater a economia, mas teve um avanço muito grande em vacina de altíssima, né? mais o impacto aí da imunidade natural, é bem possível que a gente vá ver uma continuidade gigantesca aí de decréscimo de mortes e casos, né? Erradicar é outra história, né? Ninguém sabe se a gente vai erradicar a Covid, né, no futuro. Erradicar não tem nenhum. Né? Pólio, elite no Brasil, durante um enorme período de tempo, não tinha nenhum caso. Você é muito mais gripe, controla, vacina todo ano, e ninguém viu o mundo virar de cabeça para baixo, porque você tem que tomar vacina de gripe todo ano. Então, possivelmente a gente vai para esse caminho aí, né? E a graça é que os Estados Unidos vão ser o primeiro teste, né, de que o mundo que não existia Covid passou a ter Covid, pessoas ficaram em casa, muda todo mundo de cabeça para baixo e você faz a grande reabertura. Simultaneamente aí ao verão deles, né? Sexta-feira passada foi o primeiro dia do driving season, né? Já teve aí viagem para tudo que é canto, de carro, de avião. Então, eu acho que é difícil ser negativo, pessimista com esse grand reopening, pessoal. Por mais que a inflação vá dar um nó aí na cabeça de todo mundo do que o Fed vai fazer. Não pode continuar com a inflação nesse nível. O próprio Fed já mudou a regra do jogo, né? Ele é o juiz que mudou um pouco a regra do impedimento aí, bola, né? Várias regras do jogo no meio do jogo. Então, no meio do jogo ele falou, agora eu não tenho mais uma meta X de inflação, eu tenho uma meta média de inflação, né? O famoso Average Inflation Target. Então, só que não falou quanto que é a média. O fato é que nos últimos 9 anos a inflação ficou abaixo da meta lá, dos últimos 10 anos, 9 anos praticamente ficou abaixo da meta. Então, será que eu vou recompor a média em 9 anos? Vou recompor a média em 5 anos? Vou recompor a média em 2 anos? Certamente não tem resposta, cada um especula. O fato é que ele deliberadamente quis fazer uma política monetária percebida como ultra frouxa, né? E aparentemente conseguiu, né? Depois da eclosão da pandemia, até recentemente, muito recentemente, é isso que está na cabeça da maior parte das pessoas. E aí que entra o Brasil, né? Como que a gente, se a gente minimamente continua com calendário de vacinação que vai até outubro gerar uma boa imunização, né? Tem duas notícias interessantes, 2 parâmetros para a gente entender isso, né? O município de Serrana vacinou 97% lá das pessoas e praticamente eliminou o problema da pandemia na cidade, né? Despencou acima de 80% casos, 95% internações, o mundo está aí tudo público, né? Só que você vacinou 90 e poucos frente à população. Aí falta vacina, falta tempo. Mas você tem um outro exemplo que é o Uruguai, né? Você vacinou um pouco menos de 40 e está tendo os benefícios também de queda, né? No momento que começa a cair bastante, não sei, me parece que a gente está mais próximo dele do que algo muito mais próximo do curtíssimo prazo, né? 2, 3 meses, do que 2022. Tá? Aí vem a tese da reabertura, mais o contexto de você ter um carregamento estatístico muito forte. O que é o carregamento estatístico, pessoal? O PIB, se crescesse em cada um dos 4 trimestres desse ano, 0, 0, 0, 0, o PIB desse ano
ia ser 3,6%, o famoso carry-over. De onde vem esse? Como cresce 0, 0 e ainda é 3,6%? Como é isso? PIB é uma média de 4 trimestres de um ano contra a média de 4 trimestres do ano imediatamente anterior. Se você, por um acaso, acelera nos últimos trimestres, notadamente no último trimestre, mesmo que você tenha um platô, você vai comparar uma média muito mais alta contra uma média muito mais baixa. Dá esse número aí. Então, tem muito da sensação, né? Não estamos crescendo a 3,6, né? Não estamos crescendo a 0. Por isso que o 4,5 não tem nenhum abuso aí nesse número, né? Nenhum exagero. A gente cresceu um pouquinho, né? Não decrescer muito no segundo TRI, quando terá sido o pico dos impactos das restrições de abril, a gente vai conseguir crescer um número razoável. O desafio maior talvez seja manter 22, 23. Dificilmente a gente volta a um padrão muito diferente do que foi o padrão anterior à pandemia. A pandemia não brota crescimento, a pandemia não... Eu creio que serialmente e sistemicamente não dá para imaginar a pandemia como um elemento positivo para a produtividade. Você pode ter um ou outro setor que sim, mas você tem deslocamentos fiscais, deslocamentos de dívidas, deslocamentos de endividamento privado, de famílias, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, não sei porque sai da pandemia, a gente não tem sentido. Senão a pandemia seria boa, né? Você infestaria algum laboratório, um país lá, porque pandemias são boas. Não, claro que não são. Um propério, assim, estultício falar isso, né? Por isso que a gente volta a um padrão muito parecido. É aí que entra a história, né? O Brasil estruturalmente crescia muito pouco. Média de 17, 18, 19 foi ligeiramente superior a 1,3% do PIB. Ou seja, deixado sem fazer nada, reformas, modificações estruturais, institucionais, o Brasil ia voltar a crescer 1,3%. Né? Sempre que ele ia crescer muito mais rápido. Claro que está tendo um debate aqui se algumas das reformas lá do governo Temer, TLP, reforma lá no sistema dos bancos públicos, a reforma trabalhista, a própria reforma da Previdência do primeiro ano do governo Bolsonaro, tudo já não está fazendo um efeito aí sistêmico. É difícil dizer. Né? A suspeita é que não é tão brutal assim, que catapulta taxa de crescimento de um número para outro bem maior. Então, a gente tem aí, já podemos partir para as conclusões, né? Uma taxa de crescimento bem majorada esse ano, por um efeito estatístico, por um efeito de recomposição, por um efeito fechou abril, eu volto a consumir. Um desafio muito grande em 22 e 23, né? Tem uma eleição que tudo leva a crer que vai ser bastante polarizada, né? Tem a questão da inflação no mundo e aqui, a inflação deve atingir alguma coisa como 8%, a gente suspeita que, eu falo suspeita porque é difícil ter certeza numa hora dessa, lembrando do mutatis mutandis, né? Tem um choque de oferta, tem um choque de demanda, preço maior de, enfim, commodities, preço maior de alimentos, tudo ao mesmo tempo. O juro foi a 2, está subindo rapidamente, o Banco Central está prometendo essa tal normalização parcial. Normalização parcial é uma coisa bem simples. Olha, taxa de juros neutra, real é mais ou menos 3, de acordo com o Bacen, escreveu isso, mais inflação de 3,5%, 3,7%, daria alguma coisa com 6,5% a 7%, para onde os juros deveria caminhar, caso a gente fosse para o juro neutro. Né? Claro que no momento que você tem baixa alto desemprego, a economia ainda tateando se vai decolar ou não, você deixa ela um pouco abaixo, se normaliza menos do que você normalizaria de outra forma. Então, outrora você levaria os juros à normalização total, vamos lá, que seria o 7, na minha visão, em 2022. O Banco Central está insistindo nessa história da normalização parcial, acho que dá para você discutir se a comunicação é a melhor possível. Eu preferiria que eu vou cumprir a meta, não importa muito mais. Em cumprir a meta, hoje eu vejo que a normalização parcial é um caminho. Isso seria uma forma de falar. Outra é dar ênfase na normalização parcial e, enfim, deixa talvez uma dúvida do comprometimento que ele tem. O próprio Banco Central falou, olha, mudou as condições, eu mudo a minha visão. Então,
acho que não tem nada de ferro e fogo, eu não acho que dá para ser tão crítico em relação a essa estratégia de comunicação. Até porque ele está subindo 75, mais 75, prometeu mais 75, então, de certa forma, ele está sendo mais hawkish nas ações do que nas palavras, né? O mercado vê aí 5,75 no final do ano, não acho que não acho que é líquido e certo que ele vai precisar levar os juros a 7, ou mais ainda, não acho que ele irá levar os juros a 7 com tanta determinação se a gente tiver qualquer melhorinha na inflação, né, nos meses de julho, agosto, setembro. E é um campo aberto a discussões, né? Você vai ter, enfim, não tem mais auxílio emergencial, desemprego a 14%, enfim, você reabre, mas tem sequelas, né? Dá para reabrir muito, né? Muitos negócios fecharam no Brasil, vamos caminhar muito pouco na questão das reformas, né? Então, tem a incerteza política, então por que a gente é estringada no crescimento tão gigantesco assim? Aí, se esse não é o caso, pode deixar muito, se alimenta muito o debate de quanto de inflação teremos lá na frente. Teve um alívio na criação de moeda, crédito estava sendo basicamente crescendo basicamente para pessoa jurídica, mudou para pessoa física. Esse gradiente de crescimento é complicado porque também o nível de endividamento das famílias é um pouco elevado no Brasil, não tem muito espaço para você ter um grande ciclo de crédito 2003, 2010, por exemplo, né? Isso não vai acontecer. Então, também é autolimitado, né, essa taxa de recuperação, né? Por último, o dólar, né? Todo mundo pergunta, o dólar bateu lá 5,80, voltou para 5,20, fica aí. Eu acho que, de novo, boa parte da migração aí das taxas de 5,60 para 5,20, 5,30 se deveu ao fato de que você meio que limpa o risco fiscal conhecido. Então, esse é o risco. Sei que o auxílio emergencial faz 2 é 44 bilhões, não 88 ou 200 ou enfim, X. Você tem lá a preservação do teto funcional, a emenda 95 está de pé, até prova em contrário. Teve na PEC emergencial, que não ficou lá o que a gente imaginava que ia ser, dentro do contexto do Plano Mansueto, de 2019, né? Enfim, mas você tem algumas amarras aí que também não permitem um descarrilhamento dessa expectativa. E o dólar cede. Tá? O real tinha desvalorizado demais, né? A gente, junto com lira turca e argentina, que tem problemas infinitamente mais complicados que o Brasil, solvência externa, solvência interna, default no caso da Argentina, uma terra arrasada, né? Do ponto de vista de produção, outra pegada lá na Argentina. E o Brasil estava nesse campo, não estava nem no campo a média das moedas emergentes e uma melhora, né? Todo o segundo semestre, começo deste ano. Então, o Brasil era realmente um outlier. Então, nunca a gente sabe, né? Essas percepções, essa é outra coisa interessante, né, pessoal? Você faz 1000 modelos, trabalha nos modelos, procura curar-se dos modelos, aí, e o mercado tem uma dinâmica própria. Talvez a parte bacana é que também tem uma autocorreção, né? Tem uma homeostase aí do equilíbrio que vai para um lado, tem um exagero, ele se autocorrige. Isso é muito, muito bacana. Né? Então, eu acho que o câmbio ele não está muito fora do equilíbrio nas condições que a gente tem hoje. Né? O jeitão aí da recuperação, que é positivo, avanços e retrocessos na vacina, que no fundo acaba sendo positivo, o número do PIB bacana, de 4, 4,5, ajuda muito, aquele risco cap, né, no risco fiscal, e o câmbio fica aí. Eu só não vejo o câmbio indo para 4,5, 4,70. Os modelos famosos que você compara a taxa de câmbio com a posição internacional de investimento, né, sugerem que o câmbio poderia ir bem abaixo de 5. Né? Eu não tenho, acho que a projeção é muito mais para 5,40 para o final desse ano. Acho que você vai adicionar riscos novos, vai subtrair alguns. Daqui 6 meses ninguém vai falar da reabertura, porque a gente já terá reaberto.
muitos dos riscos serão os riscos estruturais que a gente tinha, tem uma eleição, então, ponderando isso, tem um grau de subjetividade muito grande, eu não vejo uma melhora muito substancial do câmbio nessa hora aí. Então, essa pressão de 5,40 viria aí, né? Dessas razões. Então, basicamente isso, né? Inflação, a gente está com um número aí próximo de 5,5. Essa talvez seja uma grande dúvida, né? Você tem que ter uma melhora aí nos meses de junho, julho, agosto, senão esse número está furado. Se isso acontecer, o Banco Central vai ter que abandonar completamente a história da normalização parcial. Eu não vejo nenhum problema porque ele não faria isso. E a gente teria que pensar juros em vez de 5,5, tal, 6,5, 7 para esse ano aqui, né? Não é ainda a evidência mais forte, sinceramente. Acho que, de novo, tem trade-offs aqui de enfraquecimento da economia, reabertura tardia, vacinação que vai, né? Além do que a incerteza da própria pandemia. Ninguém hoje, peremptoriamente, não vai ter terceira onda, porque X, Y, modelo. A gente aprendeu que você não pode ter essa humildade, é super relevante nesse assunto aqui, né? E, então, o risco tolhe crescimento, né, pessoal? Será que investir, mas tem isso, espera um pouco. Tem um quê de profecia autorrealizável dos dois lados, né? O otimismo atrai mais otimismo e mais investimento, e você vai, expande o crédito, né? Vira colateral, emite mais ações da bolsa, você fica numa trajetória ascendente. Quando tem focos de incerteza, isso também opera para nós, né? O canal expectacional faz 3, 4 décadas que o economista aprendeu a entender todos esses impactos expectacionais. Não precisa esperar as coisas acontecerem, basta que a expectativa delas acontecerem, você já se posiciona em várias dessas variáveis aí. Então, e acho que eu passei uns 10 minutos do meu tempo aí, acho que a grande dúvida mesmo, eu diria que até externa nesse caso. Tem a dúvida das eleições do ano que vem, mas acho que do ponto de vista estritamente econômico é um grande experimento que a gente está fazendo. Experimento que a gente nunca teve esse grau, como eu disse, um grau de um hiperativismo fiscal e monetário combinados, né? Com o poder passando um pouco do bastão de um lado para o outro, né? Desde que todo mundo aqui se conhece como economista, o que a gente leu nos últimos 50 anos ou mais, foram os bancos centrais que acabaram, bem ou mal, decidindo aí a trajetória da demanda agregada, né? Hoje parece que você está tendo uma troca de bastão, que a política fiscal está tendo essa preponderância, né? E notadamente política fiscal é decidida por políticos, né? Então, sim, envolve um processo de incerteza do aparato do sistema político na decisão que nunca foi técnica, puramente técnica, tem sempre Wertfrei, né? Tem juízo de valor envolvido em tudo aí, né, pessoal? Mas era mais fácil você delimitar. Tinha um grande juiz, né, no final das contas, o VAR desse negócio, que era taxa de inflação. Taxa de inflação subia muito, o banqueiro central sempre agiu, podia agir com atraso, com falha de comunicação, mas acaba de um jeito ou de outro agindo. Agora, quando a gente muda isso, muda meio do jogo, a average inflation target mais o gigantismo fiscal, a gente está em águas nunca dantes navegadas. É fascinante desse ponto de vista de entendimento desse, assim como também as consequências que isso acaba acarretando, né? Então, tem manifestação para tudo que é gosto, né? O preço do Bitcoin 60, daí cai, será que vale nada? Ou será que vale 60? Será que vale 1 milhão? Né? Claro, você está fazendo um debasement da moeda de reserva do sistema, à vista que isso vai parar. Então, é claro que, enfim, se isso fosse tão verdade, em todos os casos, talvez a gente teria que estar vendo o preço do ouro
desgarrando mais, né, subindo mais. Então, tem talvez aí a questão de uma bolha. Eu gosto muito da ideia de você ter uma moeda descentralizada, tudo mais. Você tem as questões técnicas, né, Proof of Stake, Proof of Work, tudo. Acho que recomendo todo mundo aí comprar 2 livros aí desse negócio e ler. Certamente vocês vão, tem que ter uma opinião, gente. Todo mundo que está estudando economia aí, vocês têm que ter opinião, não só de macroeconomia, microeconomia, mas dessas novas tecnologias aí, blockchain e tudo mais, né? Tenho certeza que muitos de vocês já estão nessa, eu estou chorando uma olhada. Mas, eu acho que eu vou parar por aquilo, porque senão eu vou ficar falando mais 2 horas e não acaba. Então, eu sei que tem umas perguntas aí. Seria bom, porque a gente Elas, tem que fazer algumas perguntas. E pelo que eu entendi, a gente tem até 5 horas, talvez estenda um pouquinho, para a gente conseguir colocar algumas perguntas nossas e também quem quiser deixar no chat uma pergunta para o senhor Dalton. Tá, mas começando as rodadas de perguntas aqui, né? Primeiro de tudo, agradeço muito o comentário aí. O senhor Dalton realmente muito incisivo, muito importante também, muito bom. Mas a primeira pergunta aqui, né? Eu venho analisando os dados de emprego, principalmente no ano de 2020, e a camada que mais foi afetada foi o jovem adulto, né? Adolescente, jovem adulto, né? Faz o mesmo faixa etária de 14 a 29 anos. Com desemprego em 2020, de acordo com a PNAD do Covid, em específico do Covid, com 24,2% de taxa de ocupação, né? Tendo mais ou menos isso em mente, o que você acha, assim, pode ser um pouquinho repetitivo, mas o que você acha que pode ser o impacto disso para o futuro, sabendo que a gente tem vários negócios, sejam de larga ou pequena escala, fechando, né? E também qual seria a função da informalidade nesse caso, né? Talvez pensando em serviços sem carteira assinada, ou até mesmo, se for pensar de uma certa forma, também a criminalidade. Às vezes a gente pode imaginar que possa ter um aumento na criminalidade, aumento do tráfico de drogas devido a essa alta taxa de ocupação das pessoas mais jovens, né? Talvez. vamos por partes, né? A história da criminalidade a gente deixa para depois, porque teria outros efeitos, né? Notadamente difícil a gente entender criminalidade só com uma ligação direta aí, em clusters, né? Mas, do ponto de vista de desemprego, acho que o pior já passou, sinceramente. Acho que, na medida que a gente tem uma recuperação, é lícito a gente afirmar que isso aqui tende a melhorar um pouco. O problema, como sempre, aí é que tem coisas novas, né? A gente meio que trocou o termômetro na hora que estava medindo a temperatura da criança, né? Então, você tem um CAGED aí, a PNAD, ambos foram reformulados, até porque você não podia entrevistar do jeito que você entrevistava, série não, ela não retroage na mesma forma. Tem questões técnicas aí que, será que esse é o emprego? Será que esse é o desemprego? Lembrando que emprego é uma coisa e desemprego é outra coisa, pessoal. Emprego é a quantidade de postos lá que a gente tem, pessoas empregadas. Desemprego é o número de pessoas que respondem à pergunta: você está procurando emprego? Se a resposta for não, você é um desempregado. Você pode estar, teoricamente, sem fazer nada, né? A ideia natural de desemprego, e não está procurando emprego, você saiu fora da força de trabalho, você não quer trabalhar, não acha emprego, então desistir, desemprego por desalento, e você é considerado, não é considerado desempregado nessas condições que eu citei. Então, é muito difícil você calibrar aí projeções de desemprego. À medida que a economia melhora, você pode até ter um aumento do nível de desemprego, porque mais pessoas vão sair à rua, procurar emprego e responder à pergunta: não, estou procurando emprego e não achei. Então, mas elas sequer estavam procurando emprego há um tempo atrás, seja por causa da pandemia, seja por causa do número que não captava isso. Então, olha, você tem um problema da febre e tem um problema do termômetro, né? Tem um debate dos economistas hoje que é melhor usar o CAGED, o PNAD. Os dois têm prós e contras aí, tá? Esse negócio do CAGED é mais formal, né? Então, a informalidade aí, claramente, ela também tem benefício. Quer dizer, um emprego de menor qualidade, difícil lá, para a pessoa, não tem as garantias, porém ele é muito mais ágil, né? Tanto para se fechou o negócio,
sei lá, vamos lá, analogia pipoqueiro lá, autoempregado, né? Pô, não podia vender pipoca na escola, porque fechou a escola. Deixei lá, parei. Abriu a escola, ou abriu um ponto de venda, ele vai lá. Da mesma forma que ele é instantâneo, não tem um processo de seleção, não tem a burocracia, não tem... Uber, né? Uber, não era motorista, fui para casa, não dirijo mais, volto a dirigir imediatamente. Esse nem é talvez o caso mais de formalidade clássico. Né? Então, eu tenho três coisas a dizer. Eu acho que muito provavelmente a gente teve o worst is over, né, do desemprego. Tem uma chance razoável de tanto emprego melhorar como o desemprego melhorar um pouquinho, né, nesse restante de 2021. Informalidade não pode ser um vilão. Acho que se a gente, enfim, engessa muito, tenta... Pode ser que você tenha novas iniciativas, né, de isentar encargos trabalhistas por um período, tem que arrumar um dinheiro no orçamento, tirando o teto. Esse é outro negócio que a gente não conseguiu fazer. Mas, olha, por um ano ou dois, vou contratar um contingente de pessoas e vai ter uma carteira de trabalho light, com menos... certamente se expande emprego, sem necessariamente... Até porque o jovem é mais impactado aí, né, que precisaria desse tipo de política. Mas, de maneira geral, eu não estou tão pessimista. De novo, está contribuindo essa variação do PIB nominal, limitação do risco, esse reopen. Esses próximos 6, 9 meses, eu acho que não teria uma razão para a gente ver aí uma piora dramática do problema, em cima alguma melhora. Bem, acho que até moderada, mas uma melhora. Bom, perfeito. Agora eu vou... Na verdade, assim, eu tinha separado um monte de perguntas e muitas delas foram respondidas pelo senhor na sua fala. Como a gente tem pouco tempo, eu vou tirar uma curiosidade. Eu fiquei com uma curiosidade esses dias, que eu li uma... O Banco Central, né, recentemente divulgou as diretrizes para a CBDC, né, a moeda digital do Banco Central. E eu queria saber a opinião do senhor. É uma curiosidade que eu tinha, a gente estava fora do nosso cronograma, mas como a gente tem pouco tempo, eu resolvi perguntar isso. Eu gostaria que... Estou curioso da opinião do senhor. Tal como o Bacen, vários outros governos, né, bancos centrais estão nessa... Notadamente o Banco Central chinês, acho que está mais avançado nesse processo todo. São coisas completamente diferentes. Quer dizer, a ideia lá atrás, né, de uma moeda completamente descentralizada. Né? O Bitcoin é um exemplo, para ter outros tal, né? Isso é um negócio, tá? Isso é uma coisa. Outra é uma iniciativa do governo para criar uma moeda digital dentro dos cânones que se encaixem aí no sistema monetário vigente, seja lá na China, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Acho que cada um tem uma função que, como eu disse, completamente diferente. Você pode imaginar uma situação que simplesmente você cria uma moeda digital do governo que ele vai facilitar, enfim, transações de PIX, transações de cartão, vai mudar o próprio sistema de cartão, como a gente leva moeda na carteira, não vai levar mais, enfim, ou vamos conviver. É difícil imaginar que você tenha cobertura de celular, inúmeras coisas para todo lugar. Né? O Brasil não é a Suécia, né, que consegue fazer isso por questão até de tecnologia, difusão de tecnologia. Então, e aí entra inúmeros outros fatores no futuro, né? Será que é mais fácil o Banco Central praticar taxa negativa de juros, como faz o ECB, né? O Banco Central Europeu, com uma taxa negativa com uma moeda digital? Provavelmente sim. Será que isso é bom ou ruim? Né? Então, você vai abrindo interrogações e não fechando as interrogações. O que eu posso dizer aqui, por hora, falando assim, uma coisa é moeda descentralizada, como até uma proteção dos excessos, a extravagância fiscal e monetária, Bitcoin, Ethereum, enfim.
É outro o governo criar uma moeda digital que você vai botar dentro do grid monetário, vai continuar tendo a expansão monetária, que pode ser adequada ou não, pode ser inflacionário esse processo, né? Por isso é que eu tenho que, até porque você vai fazer isso com alguma moderação, a gente vai ter tempo para ter respostas aí, né? Mas são dois tracks aqui bem distintos, né? A China está fazendo isso também por controle, censura, tem outros elementos envolvidos, privacidade, outro assunto muito bacana que você trouxe aí. Certo. Soldado, eu primeiro tenho que fazer uma perguntinha aqui. Se você toparia responder mais duas perguntas, então uma do chat e uma minha, tem problema? Claro. 100%. Então, primeiro aqui comigo aqui, eu vou fazer uma pergunta, e aí depois a pergunta do Gabriel aqui que tá no chat. Eu só queria saber mais ou menos com relação à, né, organização da parte da vacinação da população, mas se você, assim, se caso tiver, se tiver algum atraso na vacinação da população, né? Porque agora que basicamente está terminando de vacinar a população um pouco mais idosa, passando por 60 anos que estão relacionados com o trabalho da saúde também, né? Estou terminando de vacinar essa população, aí vai ver a maior população, né, do Brasil, que são entre 50 e 18 anos, né, para tomar aí a vacina contra o Covid-19. Se tiver algum atraso com relação a isso, você mudaria a sua previsão? Se tivesse a vinda de uma terceira onda muito forte, como teve, por exemplo, agora em fevereiro, né, acabasse afetando talvez o PIB do terceiro trimestre, ou até mesmo desse trimestre, mesmo pensando que fosse afetar agora junho, com essas manifestações que estão acontecendo, pró-Bolsonaro e pró-Lula, né, que tem tido várias aglomerações aí. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso. Eu vou te dizer uma coisa, Lucas. Um truque verbal aqui, que você perguntou se é possível. Raramente eu responderia, não é possível, a não ser que tivesse uma absoluta convicção de que não teria uma terceira onda. Então, é mais legal e mais justo a gente trabalhar entre o possível e o provável, né? Se é tão provável assim uma terceira onda, eu acho que está aberto ao debate. No sentido da letalidade de uma segunda onda ser igual à terceira, extensão, ocupação de quarto de UTI, eu tenho dúvidas disso. Então, se falar, é possível? Eu não tenho a impressão que não é provável. Tá? E mais ainda, como a gente conversou um pouquinho no começo do call aqui, a gente aprendeu que meio que está aprendendo a população, a economia, também que está aprendendo a conviver com esse negócio. Tá? Então, você coloca a restrição e você faz o delivery de todo mundo que sobreviveu. O restaurante está, não sei se no jornal, não, acho que é na New York Times, delivery de bebida pronta, drink lá, qualquer coisa. Imaginei que, se fosse, acho que aqui no Brasil, devia ser caipirinha. Então, você consegue fazer coisas que você não fazia. Você não entregava, sei lá, no daiquiri, no mojito, sei lá o quê, no abril de 2020. E você está fazendo isso em Nova York. Você meio que você aprendeu aquilo. Tá? Não é mais legal lá? Claro que é, mas não pode. Então, você entrega do mesmo jeito, gera lá renda, PIB, né? E então, a pergunta aqui, bom, mas uma terceira onda, caso tenha, ela é tão impactante do ponto de vista econômico? Provavelmente menos. Né? E, por último, o argumento da vacinação. É muito, acho que muito razoável a gente afirmar que os dados que a gente tem, né? Vamos pensar que aquela história do inquérito sorológico na cidade de São Paulo, 33% das pessoas naturalmente impactadas, né? Eu não vou nem falar imunizada se é o correto, mas infecção é uma coisa muito rara, então parece que não seja tão absurdo assim. Mais 22% das pessoas em primeira dose. Parece que a AstraZeneca lá tem uma proteção já na primeira dose, não se sabe o que, mas certamente entre 10 e 11 com a segunda dose, soma 33, extrapola para o Brasil, será que é razoável? Também não é, então
Mas você imagina que é fácil imaginar números de entre 40% e 50% das pessoas com um grau alto de imunização. Ou seja, você não precisa chegar a 97% no caso de Serrana, provavelmente é 70%, 75%, né? O professor Fernando Reinach lá, cada hora ele nos ensina aí como tem que olhar isso. As melhores fontes que eu gosto de ouvir. Então, eu acho que os atrasos, para concluir a tua pergunta, os atrasos da vacinação, eu creio que eles são menos relevantes agora, até porque você está indo de algum jeito. Tá? O Brasil tinha uma história de vacinar, tem uma capacidade de vacinar quase 1 milhão de pessoas, né? Eu acho que demorou um pouco agora, né? Porque comorbidade, laudo, mas depois eu acho que você meio que engrena de novo, talvez falte vacina na velocidade que precisa, mas é um processo de idas e vindas. Né? Então eu não acho que está tão fora da realidade a ponto de a gente, não, agora o PIB vai ser 2, meu Deus, porque vacina, está faltando vacina em Belo Horizonte. Não consigo ver isso. Eu acho que está muito mais para a gente já começar a discutir as próximas coisas. Será que a gente vai ter que vacinar todo mundo de novo ano que vem? Será que tem a proteção? Debate que ninguém sabe muito bem. Eu faço live toda semana com um epidemiologista aí, médico, e pergunta. Não tem um consenso, né? A comunidade científica não sabe. A gente vai ter, provavelmente sim, provavelmente sim. Doença recorrente, sazonal, tipo influenza, mas para nós, eu acho que eu me limito a fazer a hipótese de que essa terceira onda ela não teria um impacto devastador na economia. Essa pode ser forte de trabalho, que tem várias subhipóteses anteriores que podem estar falsas. Né? A gente tem que reavaliar o cenário. Certo, obrigado pela resposta. E agora para a sua pergunta, que é do Gabriel, eu quero saber se o senhor acredita que a subida dos preços internacionais de commodities será parecida com o do boom de commodities dos anos 2000. Não, eu acho que não. Aquilo foi um evento bem singular, né? As pessoas, um grande economista aí, Louis Gave, ele diz, olha, a coisa mais importante do ano de 2001 não foi o atentado às Torres Gêmeas, né? Foi a ascensão da China à Organização Mundial do Comércio. Outro belíssimo exemplo que ele dá é que 2007 foi o ano da crise subprime? Não, foi o ano que se lançou o iPhone. Então, não necessariamente a coisa mais relevante daquele ano estava vista, né? Você foi descobrir depois, vários anos depois. Né? Com certeza a China entrando nessa engrenagem mundial, essas cadeias de suprimento global, mudou o mundo. Mudou o mundo, o custo de transporte barato, né? Container da China para cá, da China para qualquer lugar do mundo, integração, você produzir qualquer coisa, né? Manda entregar na tua casa, né? AliExpress, aquelas coisas todas. E a China com uma determinação de querer ficar um país rico, uma autocracia antes de ficar velho, toda a questão demográfica, né? Então, só que aquilo é once in a lifetime. Aquilo é uma coisa que você não recorrentemente vai ter a ascensão da China naquele negócio, um boom creditício, imobiliário, e as condições externas. Né? Você teve juro baixo nos Estados Unidos, gerava superávites em conta corrente mastodônticos lá na China, a China reciclava aquilo em treasury americano, que ajudava a taxa de juros a ficar mais baixa. Era um looping, né, totalmente favorável. Contexto histórico era outro. China, WTO, reciclagem desses capitais, superávit de conta corrente. China, até 2 anos atrás, estava muito próximo do déficit de conta corrente. Agora voltou com pequeno superávit. China não tem aquela absorção da China quantitativamente tende a ser maior porque ela está mais ela tá uma economia maior, só que percentualmente é menor, ela vai ter menor demanda disso. Né?
A China está tendo uma transformação estrutural de serviço, né? Antes você fazia soldadinho rastejante, né? Brinquedo, Badulac, de baixíssimo conteúdo, foi aumentando, chega num nível. Você está expulsando um pouco da produção de baixíssimo valor agregado, a Vietnã, Burma, sei lá onde, né? Tênis, né? Você pega um tênis lá, você vê lá, made in Vietnã. Sempre era made in China, né? Made in China. Então, tem tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu posso dizer o seguinte, quer dizer, do ponto de vista de política monetária, a gente já está num nível muito excessivamente frouxo para que a gente tenha um ponto de partida que seja 2002. Em 2002 se teve lá 6, 7 anos para baixar juros, praticar todas essas ultra-loose policies, né, essas políticas nos banqueiros centrais principais extremamente frouxos, e foram 10 anos que você conseguiu fazer isso, né, 8 anos. A gente não está, até porque você está tendo um boom, foi muito agudo, está tendo inflação global, né, coisa que você não teve lá atrás. Tendo a manifestação daquele problema já está aí, né? E tem toda uma questão de ESG, né? Você também não pode produzir várias coisas que você produzia do jeito que você produzia antes, então isso envolve questões de produtividade também, afinal de contas quando você para de usar petróleo, que é uma forma de energia mais eficiente que tem, teoricamente você tem que imaginar quão mais caro ou menos produtivo você vai ficar ao longo do tempo. Eu te coloquei 4 questões aí e política monetária americana, quer dizer, o próximo passo em política monetária não é mais 5 anos de políticas ainda mais frouxas, provavelmente é uma política mais apertada, né? Então, se olhar para frente, 2002, puxa vida, a política monetária vai ser mais frouxa, vai ser mais... 2004, também, 2005, também. Você foi começar a reverter a política monetária americana em 2007, então não consigo imagina que você tem 5 anos dessas taxas de juros negativas ou próximas de zero. Isso não vai acontecer. Então, eu não compro a tese que a gente tem um novo super commodity boom lá, igual dos anos 80. A dureza da vida do economista é que sim, pode ter muito bem mais um ano desse. Então, vendo agora minério de ferro, desisto, mudo de veículo, de investimento, e o minério de ferro é só mais 50%. Não, é muito aí sim, muito possível, não acho que é provável, mas é muito possível. Tudo indica que não acabou, né? Tudo indica que se tem muita disrupção nas cadeias globais, está faltando chip, né? Acho que a GM vai dar férias coletivas aí, 3 semanas, tá faltando um monte de coisa, né? Então, choques de oferta a gente tem que entender que eles são temporários, né? Tem um choque, eu brincava com a síndrome de álcool gel, né? Logo depois da pandemia não tinha álcool gel. É um negócio fácil de fazer, botar álcool naquele plastiquinho lá, passou alguns poucos meses, todo mundo compra álcool gel por R$9. Custou 30, 40. Né? Então, choque de oferta sem ajuste, né? O típico choque de oferta era aquele, preciso lá, não tem jeito para produzir, ficou em casa, quero mais álcool gel. Você resolveu. Parece que a economia global é muito mais complexa que a cadeia de produção do álcool gel. Né? Inclusive, coisas que são ultra complexas, como produzir chip lá, Taiwan. Então, moral da história, podemos ter aí um período aí de força no mercado de commodities, mas chamado de um novo ciclo, acho que você tem que preencher as condições, ou condições completamente novas que a gente não está vendo. Que aí é a história da humildade do analista, né, do economista. Bom, eu mapeio isso, faço uma hipótese sobre isso e aposto, consequentemente, nisso. Tá? Agora, uma coisa completamente nova. Por definição, a gente não sabe o que é completamente novo. Né? Desconhecido, você não... Né? A gente, inclusive, o mercado financeiro não aposta no completamente conhecido. Você pode até fazer um hedge contra situações absurdamente que estão lá no limite do impossível, mas nunca é a aposta central. Né? Uma outra história lá do Nassim Taleb, que vocês devem ler as obras dele também, que eu gosto muito. Certíssimo. Muito obrigado pelas respostas, pelo seu tempo, viu, seu Dalton? O Gabriel está crescendo aqui pelo chat.
Eu agradeço a presença de todos aqui. E mais ou menos isso, né? A gente agradece Perfeito. bastante. Eu que agradeço aqui, Lucas, foi legal, uma hora legal, passou rápido aqui. Estou à disposição, o Lucas aí tem meu e-mail, telefone, qualquer pergunta aí, eu tô à disposição. Boa sorte para todo mundo aí, obrigado. Obrigado, senhor Dalton. Boa Eu tarde a agradeço, todos muito aí. obrigado. Boa Léo, noite, na realidade.